Fala galera, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Oliveira e este é o primeiro vídeo do canal Reconectando com a Vida. Esse canal ele tem o objetivo e o intuito de inspirar você a ter uma vida mais confortável, a ter uma vida mais consciente, a ter uma vida mais conectada com você mesmo. E no canal Reconectando com a Vida eu sempre vou trazer para vocês temas associados à questão do autoconhecimento. Hoje eu quero falar para vocês sobre a constelação familiar. Você já ouviu falar sobre a constelação familiar? Então, ela é uma técnica criada por um psicoterapeuta alemão chamado Bert Hellinger. Ele começou a observar várias técnicas, e começou a trazer vários elementos até criar essa técnica. E o que consiste? Ela consiste em olhar a vida de outro ponto de vista. Olhar a vida através da sua família. Como assim? O Bert Hellinger observou que grande parte das questões que nós temos, elas estão ligadas de alguma forma à nossa família. E como é que ele chegou a isso? Através da observação. Então ele foi observando, através da prática terapêutica, que existem três grandes regras ou três grandes leis, que ele chama de leis sistêmicas. E essas leis, elas regem todas as famílias. E quando elas não são observadas, daí surgem os nossos problemas, questões, padrões de comportamento que nós não gostamos. Não existe uma ordem nas leis que ele criou, e eu gostaria de falar hoje um pouco sobre as três leis sistêmicas que ele observou. A primeira lei é a lei da hierarquia. O que significa isso? Aquele que veio antes, ele é maior do que o que vem depois. Por exemplo, imagina que você tem que abrir um caminho numa floresta. Quem é que teve mais trabalho? Aquele que mantém o caminho ou aquele que teve que abrir o caminho pela primeira vez? Aquele que pensou em uma teoria, por exemplo, pela primeira vez ou aquele que usa a teoria? Então, aquele que veio antes, ele teve mais trabalho e por isso ele deve ser colocado em uma posição maior. E o que significa isso com relação à família? Os nossos pais, eles têm uma posição maior que a gente, eles sabem mais do que a gente. Então, quando você, por exemplo, critica seu pai ou a sua mãe e entra numa posição de nunca estar satisfeito com quem são os seus pais, você provavelmente vai, de alguma forma, ter problemas, porque você está se colocando em um lugar que não é seu dentro da sua família, dentro do seu sistema familiar. E que tipo de problema? Não sei se você já se sentiu sobrecarregado com coisas para fazer que você fala, nossa, parece que tudo nessa família sobra para mim. Será que não foi você mesmo que se colocou nesse lugar? A segunda lei sistêmica é a lei do pertencimento. Todos os que estão na família, eles pertencem ao sistema familiar. Toda vez que há uma exclusão de qualquer tipo, alguém do sistema, por amor, vai lembrar que alguém foi excluído. Como assim? Vamos pensar que na geração dos meus avós, alguém foi excluído porque não respeitava ou porque não cumpria as leis daquele momento. Então, toda a família simplesmente esqueceu essa pessoa e não se falava mais nisso. Daqui 2 gerações, nasce um neto que vai fazer muitas vezes e vai ter o mesmo padrão simplesmente para lembrar que alguém foi excluído. Só que isso é inconsciente, as pessoas não sabem. E muitas vezes esse neto é que tem que resolver essa questão. E se ele não resolve essa questão, o que vai acontecer? Isso vai continuar de geração em geração. Então, toda vez que há uma exclusão na família, alguém do sistema vai ter que, de alguma forma, lembrar que esse alguém foi excluído. A última grande lei é a lei do equilíbrio. Ou seja, nas relações humanas tem que ter equilíbrio. Por exemplo, imagina que eu vou na sua casa e chego lá e te dou um carro de presente de aniversário. E você fica muito feliz, óbvio, mas aí 1 mês depois é o meu aniversário. Você vai ter coragem de dar uma coisa muito, muito menor ou você vai ficar com um pouco de vergonha?
O que isso nos ensina? Ensina que na vida, muitas vezes nas relações, se há desequilíbrio, essa relação ela tende ao fracasso. Muitas vezes se você tem amigos, né, e você faz tudo pelos seus amigos, e aí de repente você espera alguma coisa e não veio, você vai ficar frustrado porque você esperava uma outra postura, e ao mesmo tempo essa relação não vai para frente. Relação de marido e mulher, então uma pessoa faz tudo e a outra só recebe. Cria de alguma forma um desequilíbrio que vai fazer com que essa relação acabe. A única relação que não há como equilibrar é a relação pai-filho. Por que não? Porque o que os nossos pais fizeram para nós não temos como pagar. Eles deram a vida, eles passaram a vida adiante. O máximo que nós podemos fazer é passar a vida adiante, tendo filhos ou realizando coisas significativas aqui nesse mundo. E assim você passa a vida adiante. Então, quando é que eu devo fazer uma constelação familiar? Muitas pessoas perguntam, não, mas para que serve? É toda vez que você tem então um padrão ou alguma coisa que te incomoda e você já tentou muitas soluções. Você falou, não, eu vou dessa vez estudar inglês. E você tenta e não consegue. E é um padrão que você fala, nossa, eu tenho força, tenho disciplina, mas não consigo desenvolver esse tema. Será que não existe algo dentro da sua família que está te tirando, ou está tirando a tua energia? Ou, por exemplo, você fala, nossa, parece que eu não sei escolher com quem me relacionar. Toda relação que eu entro, ela acaba da mesma maneira. Ou, às vezes, de forma até terrível e complicada. Será que não existe algum padrão familiar escondido ou que nunca foi dito na sua família e você o segue sem perceber? Ou até mesmo na questão das finanças, né? Você é uma pessoa que ganha bem, que tem bons recursos, mas quando você vai ver a sua conta, está no vermelho. E você até fala, nossa, eu sou administrador, faço a minha organização financeira e eu não sei por que de repente está no vermelho. Podemos olhar isso também com relação à constelação familiar. A constelação familiar permite com que você veja a sua vida desde outro ponto de vista. Permite que você seja mais feliz, que você complete coisas que você nem sabe exatamente o que é, mas que você sente que faltam. Você sente no corpo essa falta. Muitas vezes, sintomas físicos, né, ou sintomas psicológicos, físicos e psicológicos, às vezes estão associados à nossa família. Uma doença, um sintoma, pode ser sim uma exclusão, uma falta de hierarquia ou alguma coisa que não está dentro das leis sistêmicas. A depressão, ela pode sim estar associada a questões da sua família. E como é que funciona? Então, existem duas possibilidades de se colocar uma constelação. Você pode fazer uma constelação em grupo e uma constelação individual. Na constelação em grupo, as pessoas que estão assistindo a sua constelação acabam participando também. E elas vão representar pessoas da sua família. E como é que elas sabem a sua história? Você conta para elas? Não, você conta apenas o problema. E através dos campos morfogenéticos, nós podemos ter acesso à tua história. O que é isso de campo morfogenético? Então, existe uma teoria que diz que toda a informação ela está como se fosse numa nuvem. Né? Toda a informação que um sistema familiar tem. Sei que você acha meio estranho, mas pensa um pouco com relação a todos os arquivos que estão na internet. Né? Eles estão na nuvem. Né? Estão aí que você pode acessar de qualquer computador. O seu e-mail você pode acessar de qualquer computador. Então, dentro da sua família, existe também um campo morfogenético. E nesse campo estão todas as informações da sua família. Então, os participantes, eles se conectam com a sua história e eles vão sentindo corporalmente. Não é um movimento que você faz no seu racional. Não é eu digo assim, o meu pai era muito bravo e alguém vai representar um pai bravo. Não, a pessoa se coloca simplesmente e começa a ter sensações físicas. Por quê? Porque ela se conecta com a sua história.
Isso também é possível graças à física quântica, porque nós entendemos que o tempo ele não é só linear, ele é como uma espiral. E nisso nós podemos nos conectar com a sua história. Você pode fazer em grupo e você também pode fazer de forma individual. Então, na forma individual, o constelador ele pode usar bonecos, ele pode usar qualquer tipo de objeto que vá representar membros da sua família, feltros, qualquer tipo de objeto, papel. E aí, ao colocar os membros da sua família, nós também prestamos muita atenção na sensação corporal, seja na sensação corporal do constelador e também da pessoa que está fazendo esse movimento, o constelado. Na hora, por exemplo, você recebe uma informação e racionalmente parece que ela não faz nenhum sentido, mas de repente você sente vontade de chorar. Então, a constelação, ela também trabalha no nível do subconsciente. Ela trabalha de forma que você perceba não só no racional, mas que você consiga aprofundar, aquilo que você está buscando. E ao colocar, né, no caso, ou as pessoas, ou ao colocar os bonecos ou qualquer representante, o objetivo é fazer movimentações na família como se fosse um reposicionamento. Então, por exemplo, aquela pessoa, sabe aquele tio que era considerado a ovelha problemática da família? Então, ele é colocado dentro desse sistema e nós olhamos para ele, damos um lugar no nosso coração. E com isso nós podemos completar a informação que falta. E aí nós vamos fazendo movimentações, tanto com as pessoas quanto com os bonecos. E após essas movimentações, a gente chega então numa solução. A solução para o tema é quando, por exemplo, o constelado, o cliente, ele consegue ver de onde vem ou como se organiza a questão que ele estava procurando. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, alguma observação, coloca aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em poder responder. Esse é o canal Reconectando com a Vida.